Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje, uma live um pouco diferente, conteúdo um pouco diferente. Nossa live número 184, e hoje é aniversário da App. A etiquetinha aqui que diz. Ela tá meio mastigada porque minha filha deu uma mordida aqui, mas No dia que ela nasceu. no dia que ela nasceu, né? Se Isso juntou. aí. É, Não sei se dá pra dizer que ela tem 3 anos, porque aqui diz que o dia que ela se juntou ao Trailblazer. isso aí. E o primeiro tópico, inclusive, que a gente quer falar é justamente dos mascotes da Salesforce. Aí A pra quem não Salesforce conhece tem, a app, né? a Apple é pouco conhecida de fato. Alguém, né, às vezes as pessoas veem o rostinho dela lá, mas não é tão popular quanto os outros que a gente vai mostrar aqui agora. Sim. A Apple ela é responsável pela App Exchange. Aqui atrás ela tem um App Exchange. Então ela é a mascote da App Exchange. Sim. A gente tem também o Astro. O Astro ele é o mascote dos administradores, basicamente. A gente Sim. tem O Codey, o que Coder, é, que é para developer. que é para nós developers. Isso aí. E tem, isso eu só tenho pequenininho, que O é Einstein. o Einstein, que é responsável por toda a parte de inteligência artificial da Salesforce. Isso Tanto o aí. Einstein Voice, como o Einstein Analytics, enfim, o Einstein, toda a parte de inteligência. Tem uma série de outros, né? A gente tem o Lobo, que é o do Success Communities. A Sim. gente tem O elefante, que é de arquitetura. isso, Elefante. A gente tem, o que mais? Não vou A lembrar gente os tem outros o também. Mas tem vários do outros. Service, tem do Martin Cloud, enfim, é uma série de mascotes, muitos mascotes mesmo. Uhum. Cada um deles tem, eu perdi a etiquetinha do code, mas cada um tem uma etiquetinha com essa informação, igual tem a da app aqui, quando que entrou, e o papel dele ali dentro, né? E isso nos trouxe a trazer também mais informações relativos à App Exchange. Hoje, eu e o Arthur, a gente trabalha desse lado da cena, né? A gente trabalhava em consultoria e fazia construção de várias coisas, vários projetos, e hoje Uhum. a gente trocou o chapéu, assim, por assim dizer. A gente trabalha criando aplicativos para App Exchange mais especificamente, Sim. para uma empresa de produtos, então a gente não cria todo tipo de aplicativo, a gente cria específico por causa da empresa que a gente trabalha, que ela tem os produtos dela lá, Uhum. mas é legal de ressaltar que é um mundo completamente às avessas, um mundo completamente diferente do que a gente vê no dia a dia. Tem uma série de coisas que a gente tem quando a gente trata de App Exchange que não faz sentido nenhum no mundo do dia a dia. Do dia E a dia de vice-versa, né? criação da construção da org, né? Uhum. É E curioso demais vice-versa isso. também é totalmente verdade, né? É. Quando a gente cria algo específico para uma org, tem coisas que a gente não leva em consideração quando a gente está criando um aplicativo da Web Exchange. Sim. Eu vou Eu dar acho um que dá, exemplo. eu ia dar um exemplo assim, não um exemplo, mas um modo de como a gente as coisas são diferentes quando a gente está em uma consultoria focado em um cliente ou quando a gente está no cliente focado no projeto lá dele mesmo, a gente sempre olha para o negócio de uma forma específica, né? A gente tem a nomenclatura dos objetos, a gente tem tudo isso definido. E isso ajuda muito quando a gente vai desenvolver, porque a gente sabe o que cada coisa tem que fazer. De vez em quando a gente vai esbarrar em dificuldades, normal, no mundo do desenvolvimento, no mundo do Salesforce no geral, sempre vão ter problemas. Só que eu acho que a principal diferença de estar numa empresa de produto é justamente tirar essa camada de saber exatamente aonde você está, para o que você está criando. Normalmente, assim, a gente
trata os objetos, cria os objetos e tudo mais, eles têm os próprios nomes, só que normalmente a gente nunca sabe onde vai ser instalado, então não tem como a gente contar com regra, não ter regras de validação ou não ter nenhum flow. Isso sempre é um mistério para a gente e a gente sempre tem que desenvolver algo que não esbarre em uma dessas coisas. Então, eu acho que esse é o principal desafio, deixar criar como se fosse para todo mundo usar o produto. Essa é a parte com certeza mais difícil de desenvolver para uma empresa que faz produtos para App Exchange. Né? Algumas coisas que eu acho bem chata na parte de desenvolvimento é a questão do namespace. Então, todo, todo, todo componente, vamos dizer, todo aplicativo na App Exchange, ele tem que nascer numa org, e dentro da sua org você só pode ter um aplicativo. Por quê? Porque o seu aplicativo, ele obrigatoriamente tem que ter um namespace. Esse namespace, ele também existe em outras plataformas. Se você vai no mundo Google, a gente tem namespace. Se você vai no mundo Apple, a gente tem namespace. Isso é uma forma das Store garantir que você tem um nome único do seu aplicativo, um ID de identificação do seu aplicativo. E uma vez que você seta esse ID no seu aplicativo, você não tira mais a sua org. Se você, no meio do projeto, decidir mudar esse ID, você tem que criar uma nova org, pegar todo o seu código, levar para o lado de lá, e se tiver alguma referência fixa do namespace, trocar essa referência fixa. Então, dá uma certa dor de cabeça aí para isso. Uhum. E é chato por quê? Porque alguns lugares você não precisa colocar o namespace e outros você tem que colocar, senão não funciona. Vou dar um Sim. exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando você está fazendo uma consulta de um campo ou de objeto, quando você cria um campo ou objeto em uma org que tem namespace, ele vai alterar o nome do seu objeto e o nome do seu campo. Então, vai ficar o nome do pacote, o nome do seu namespace. Então, vamos supor que o namespace seja app. Ele vai ficar app, underline, underline, e aí você cria um objeto customizado que chama mascote. Então, vai ficar app, underline, underline, mascote. E dentro Underline desse grande C. objeto mascote, underline C, isso, obrigado. E dentro desse objeto mascote, você criou um campo chamado desde, que vai dizer desde quando ele é mascote. Então você vai ter app, underline, underline, desde, underline C. E você não é obrigado a colocar isso na consulta SOQL para você poder trazer os dados. Por quê? Porque quando a Salesforce for gerar o seu pacote, ela vai fazer essa troca para você automaticamente. Seja você usando query string, seja você usando SOQL normal. Porém, quando você cria um componente do Lightning, por exemplo, um LWC, o seu componente por padrão ele fica C, dois pontos, o nome do componente, certo? Uhum. Só que se você vai usar esse componente dentro de um outro componente, que é, por exemplo, um Aura, você não pode não trocar. Você é obrigado a trocar o nome. Você não pode usar o C, dois pontos. Então, isso é complicado, porque em alguns momentos você é obrigado a trocar. Você tem que colocar, nesse caso, eu teria que colocar app, underline, underline, o nome do meu componente. Em alguns casos, não. Então, é uma certa confusão que a Salesforce ainda não conseguiu se resolver em relação ao namespace, ou de deixar isso bem estruturado. Ou precisa usar em todos os lugares, ou não precisa usar em nenhum, né? A dificuldade é exatamente a gente nunca sabe onde tem que usar e onde não tem que usar. Isso no começo pra gente foi, assim, foi descobrindo na tentativa e erro. Muitas vezes a gente parou assim, em erro, tava tudo certo e tinha que colocar lá o namespace e a gente não pensou que não tinha que colocar, né? E seguiu tentando até conseguir, até colocar o namespace e funcionar como tudo certo. Então, a gente, assim, hoje já dá para ter uma ideia, mas isso é realmente um ponto complicado. Uhum. E essa questão toda de ter que ter uma licença, essas complicações todas trazem um pouco aí para o nosso próximo tópico, que é a, a quantidade, né? A pouca quantidade de aplicativos free na App Exchange. Porque realmente, quando a gente entra na App Exchange, normalmente a gente acha alguns aplicativos free ali, tem bastante até ali nos menus iniciais, só que são aqueles aplicativos que normalmente a gente
não usa, ou não é tão interessante, ou a gente faria alguma coisa diferente e tal. E os Ou é só um aplicativos, conjunto organizado de coisas já nativas, então a pessoa criou exatamente, relatórios, criou dashboard, criou um pacote e está disponibilizando, né? é isso Ou aí, são componentes bem simples que estão sendo disponibilizados. Difícil sim. você ver algo complexo e robusto sendo distribuído de forma free. Uhum, E a razão para isso é muito clara para mim, pelo menos na minha cabeça. Não existe almoço grátis. Ninguém vai perder tempo em nenhuma plataforma desenvolvendo algo que seja totalmente grátis. É só você olhar para a App Store ou para a Google Store. O que está cheio dentro dos aplicativos? Banners de propaganda que você não consegue nem sim, usar o aplicativo de tanta propaganda que tem. Ou se não, tem um freemium, né? Algo que você tem que pagar para poder prosseguir ou para poder avançar. No mundo do é, Salesforce isso não é tão fácil, porque você não consegue ter um freemium lá dentro, algo que você é gratuito, mas que você paga por uso. Porque a Salesforce ela cobra um fee, ou seja, ela cobra uma tarifa ali, um percentual dela. E, e esse fee ele é um pouquinho elevado até. Você tem uma taxa, quando é um produto que é pago, você tem uma taxa anual de US$ 150 por ano, essa até que é leve, e todo o aplicativo que é pago, não, todos os aplicativos, desculpa, todos os aplicativos da App Exchange, para eles pararem na App Exchange, eles uhum, têm que passar por um processo chamado Security Review. E o Security Review de um aplicativo pago tem que ser pago. E é nada mais, nada menos do que US$ 2.550. Então você tem que pagar isso para alguém da Salesforce revisar o seu aplicativo e falar, olha, você está tá dentro da beleza, segurança ou você não está dentro da segurança. sim. Né? Então É, é um valor e alto. e essa análise é um outro ponto também que é bem rígido, né? Você paga e realmente eles vão lá e olham o seu código, ele tem que estar todo certo. Eles vão tentar destruir o seu Tá, aplicativo, exatamente. quebrar ele, procurar vulnerabilidade no seu aplicativo para poder falar, não passou, volta e começa tudo de novo, né? Paga de novo e não nesse objetivo, é E claro, mas enfim, uhum. os caras são bem rígidos porque, querendo ou não, quando tá lá dentro da App Exchange, você tá levando, né, a marca e aí já entra em outros assuntos. Então, com certeza, os caras têm que garantir uma qualidade excelente nos aplicativos que sobem no App Exchange. Uma outra alternativa que algumas pessoas usam é ter um aplicativo que você pode instalar, mas ele não está na App Exchange. Eu via isso há um tempo atrás no Twilio. Você entrava no site do Twilio, pegava o link lá dentro e instalava na sua org para poder fazer uso. Então, é um pacote não gerenciado. Embora você consiga fazer isso também com um pacote gerenciado. Uhum, A gente já falou lá da equipe explicando qual a diferença de pacote não gerenciado e gerenciado, mas resumindo, o pacote não gerenciado, todo o código está aberto, tudo que você colocar dentro do seu pacote, outras pessoas, outros developers que instalarem na org vão conseguir ver todo o conteúdo. E o gerenciado não, ele fica encapsulado e tudo aquilo é segredo de estado, só uhum, você e a Salesforce vai saber o que tem dentro daquele pacote. isso aí. Então, para você publicar um aplicativo na Apple Store, desculpa, na App Exchange, você tem que passar por alguns processos. O primeiro deles é que você tem que ter um ISV, que é um parceiro de distribuição do Salesforce. Então, para Uhum, você se tornar um ISV, você tem que criar uma org e fazer a solicitação dentro do partners.salesforce que você quer se tornar um ISV. E você tem que dar uma ideia, tipo, o que você vai fazer, o que você já tem. E aí eles vão analisar e vão ver se te dão o direito de você ser um ISV ou não. isso vale A a caso pena, que né? ele reprova, a caso que eles aprovam. Até aí é gratuito, sem problema nenhum, porque eu posso colocar coisa gratuita lá dentro e eu não vou ser tarifado em nenhum momento. Depois eu tenho que passar pelo Security Review. Na verdade, antes disso, eu tenho que passar pelo Business Plan. Então, se eu for vender alguma coisa, ou se é um aplicativo gratuito, eu tenho que submeter um Business Plan, meu plano de negócio. Tá? É um processo bem chatinho e a Salesforce demora um tempo considerável para aprovar o seu Business Plan. Depois que ela aprovou o seu Business Plan, aí sim você submete o seu pacote para poder passar pelo Security Review. Antes disso, ela te dá algumas ferramentas que você pode passar o seu próprio pacote por Security Review. São 3 ferramentas que existem, uma mais complicada que a outra. Uhum.
Na verdade, uma é bem simples, até outras duas são bem chatinhas de passar pelo Security Review. E ela se recomenda que você passe pelos três, porque isso vai garantir que quando você chegar na revisão dela, não vai ter nenhum falso positivo. Uma das coisas que... Vou falar duas coisas aqui que eles pegam na Security Review, que a gente que é developer acaba ignorando completamente. Dentro de classe de teste, a gente tem um assert. Ou seja, eu tenho que pegar o retorno do meu método que eu estou chamando e comparar se o valor é o esperado. Então, todos os seus métodos de teste, eles têm que ter um assert. Se não tiver, ele vai acusar pontos lá, olha, isso aqui você não está validando, isso aqui você não está validando, isso aqui você não está validando. Por quê? A Salesforce não quer só cobertura de código. Lembra que a gente já cansou de falar aqui de cobertura de código? A Salesforce não quer só cobertura de código. Ela quer que você garanta que o código está sendo testado devidamente, que você está validando o retorno do método, que você está fazendo a coisa bem feita. Isso é um ponto em que a maioria dos desenvolvedores simplesmente está atrás de cobertura de código e está feliz por isso. A segunda coisa é checar permissão de campo, permissão de objetos. Toda vez que você vai fazer uma consulta, um insert, um delete, um update, um upsearch, você tem que garantir que o usuário tem acesso ao campo e que o usuário tem acesso ao objeto. Quem está no grupo do Telegram, eu mandei ontem, inclusive, uma dica, uma sacada de como fazer essa segurança de forma bem simples, e ela já é válida para passar no Security Review da App Exchange. Então, basicamente, você tem que colocar 3 keywords ali, duas, né, na verdade. Duas, né? With Security Enforced, e isso vai garantir que você só vai conseguir executar uma query se o seu usuário tiver permissão em todos os campos que você está buscando e permissão no objeto que você está buscando. Se ele não tiver alguma permissão, ele vai explorar uma exceção e o usuário não vai conseguir executar aquela consulta. Sim. Mas isso não resolve insert, delete e update. Para isso você vai ter que tratar e verificar se ele tem antes de fazer. Então essas são as duas coisas que eles pegam, e eles pegam mesmo, são bem chatos com isso, e tem uma série de outras que eles vão pegar. Então, não é um processo simples, pelo contrário, é um processo relativamente trabalhoso. Essas são coisas que normalmente a gente vê que normalmente os developers não fazem, mas tem coisas que eles com certeza pegam que realmente os developers não devem fazer, que é tipo, por exemplo, uma consulta dentro de for, ou enfim, uma DML dentro de for em trigger, esses tipos de coisas assim. Se eles verem isso, realmente não vai passar nem a pau, né? A coisa mais básica. Isso não passa nem no automático, né? Como eu falei, são 3 ferramentas que eles recomendam você passar. Sim. Isso, nas 3 ferramentas, já barraria. Você já veria ali que tem um problema. Você não passaria nem da parte automática. Porque essa revisão que eu estou falando, ela é meio manual mesmo. Né? Uma pessoa vai lá e vai analisar. Ele vai fazer teste. Inclusive, se você tem que dar o passo a passo para a pessoa testar. Do tipo, uma vez instalado, clica aqui, popula esse objeto, populou esse objeto, aqui, popula esse objeto, agora abre essa tela. Você tem que dar um passo a passo para a pessoa conseguir testar o seu aplicativo. De fato, não é nada simples. E eu acho que isso também é um grande fator pelo qual não se tem muitas coisas gratuitas dentro da App Exchange. Que é um trabalho enorme. Para a gente que está criando um produto pago, já é um trabalho enorme. Imagina se fosse um produto gratuito. Não é algo que é para qualquer um. Diferente da sua org, que você tem sua org, se você quiser usar tudo com um clássico without sharing, tudo bem, você pode usar. Então, tem uma série de coisas que você consegue fazer na sua org, que a Salesforce não está nem aí. Se você fizer bem feito, muito bem. Se você não fizer, também. Amém. O fato é que esse processo todo faz com que, para que você tenha um produto na App Exchange, esse produto tem que valer realmente a pena financeiramente, né? Então, você tem que ter um retorno muito bom com ele. Então, talvez isso seja um grande motivo de não ter muito aplicativo grátis, né, na plataforma. E também, assim, acredito que tem vários outros produtos na ideia da cabeça da galera aí, pessoas que têm excelentes ideias,
Só que, sim, para fazer isso acontecer são, é um processo bem demorado mesmo e custa bastante. Então, isso pode acabar dificultando algumas criações, né? Sim. E quando a gente leva, então, para o nosso último tópico aqui, que é qual o objetivo da App Exchange? Obviamente que ela quer que você leve lá para lá vários conteúdos de valor, Uhum. porque se tem um aplicativo, vamos supor que você tenha um nicho específico, vamos pensar num nicho bem específico aqui, eu tenho um nicho de supermercado, tá? Então, eu tenho um nicho de supermercado e eu vou O criar uma mercado de estrutura, comidas orgânicas, mais é, específico que isso. mais específico que isso impossível. Eu vou criar uma estrutura que vai atender esse mercado. E com objeto, vamos pensar em tudo customizado, tudo padrão, tipo, objeto customizado, mas sem código. Então, eu criei objeto, criei layout, criei relatório, dashboard, tudo que atende meu negócio, coloquei um pacotinho e criei e está disponível na App Exchange. Para ela é bom, por quê? Porque o próximo cliente que for do mesmo nicho, ele vai encontrar algo específico lá. E é algo Uhum. que ela não vai ter que botar no core para atender. Porque imagina que se a Salesforce tivesse que fazer algo para atender todo o universo do planeta. Não seria algo customizado como é hoje. Seria algo muito engessado que você não ia conseguir mudar, porque Sim, uma coisa quebra a outra, outra coisa quebra a outra. Né? exatamente. Para gente no Brasil já é complicado. Vou dar um exemplo básico de uma coisa que é standard e que é complicado. Contato onde o last name é obrigatório. Para gente, no Brasil, não faz o menor sentido. Porque É. para a gente o name seria obrigatório. Né? E simplesmente mudar a label lá de name para last name para name, isso vai causar uma confusão ainda maior. Uhum. Então, esse é um exemplo de uma coisa que é básica, é standard, e para a gente já gera um complicômetro aqui no Brasil. Imagina se ela começa a criar todo um set específico para cada nicho ou para atender muitos nichos. Ela não vai conseguir ter uma plataforma que seja tão customizada como é hoje. Sim. Então, essa é a razão pela qual ela permite que você instale em qualquer E, lugar, customize do jeito que você quiser, e para isso ela quer que as pessoas, de certa forma, coloquem ideias, coloquem produtos dentro da BP Exchange, porque vai sim, ajudar outros nichos que ela não conseguiria atender hoje. E quando ela vê que tem um nicho que é muito aquecido, isso acaba virando ou um case. pacote dela, né, Né? como o caso de non-profit, um pacote exclusivo da Salesforce, que você pode instalar e adaptar. A gente tem o caso do Financial Service, que era um pacote e virou um produto da Salesforce. A gente tem o caso do Field Sales Service. Cloud. Field Service era algo que era um app exchange, acabou virando um produto. Então, quando ela vê que o nicho está crescendo muito, está muita gente atrás daquele segmento, ela acaba internalizando e trazendo como Né? produto. Mas até então, se ela não achar viável, deixa que aquelas pessoas criem e disponibilizem os demais. Sim. Para nicho de vendas, com certeza é muito grande, né? Tem muitas empresas, são todas com nomenclatura bem diferente uma da outra, processo de vendas bem diferente uma da outra, então é a ideia da plataforma, né? Assim, respondendo um pouco o comentário do Guerra, ele falou que a gente não vê muita empresa brasileira, né, publicando esses aplicativos. Cara, com certeza por conta do valor, acho que pra É. gente, com o real de hoje, a gente pagaria aí R$ 10.000 só pelo Security Review, fora para Uhum. manter que é US$ 150, mas querendo ou não, pra gente acaba sendo mais caro, fora os 15% da venda, então tem que ser um produto que vale muito a pena, que vai trazer muito dinheiro pra gente. E E tem, aí eu tem acho, outra, o processo é todo em inglês, então, quando a gente fala a nível Brasil, a gente já esbarra aí, por mais que se a sim, gente estiver falando de grandes empresas, isso não é um problema, sim, mas como a grande maioria do nosso mercado é de média e pequena empresa, média e pequena empresa, as pessoas acabam tendo dificuldade com o idioma inglês. Imagina você ter que entrar num call com a Salesforce para poder fazer um security review, para ela poder entender por que deu um falso positivo ou algo do tipo. Então, uhum, o processo é moroso por conta disso.
né? O processo sim. é todo em inglês, não tem processo em português. Quando você vira um ISV, você tem que participar de um onboard, e esse onboard já é um processo em inglês. Então, não é algo que qualquer um vai conseguir É. fazer, embora seja disponível para qualquer um, não é algo que qualquer um vai conseguir fazer por conta das limitações do idioma e tudo mais. Acaba sendo muito caro para manter a empresa e aí financeiramente não fica interessante, né? Compensa mais aqui no Brasil focar em um cliente e fazer algo específico para esse cliente do que fazer para todos e, enfim, colocar na App Exchange e tudo mais. Uhum. Mas, de qualquer forma, lá no App Exchange eu acho que tem muita coisa interessante, vale a pena dar uma olhada. Se você está numa empresa procurando Então, tem coisa interessante lá, Epi? é, Ah, falou que com, tem. cer com certeza vai ter alguma coisa que você procura, principalmente se você está numa consultoria, direto aparecem projetos, né, enfim, N clientes e provavelmente alguém já pensou em alguma coisa ali que você está fazendo, pode ser viável para a empresa financeiramente, do que criar tudo e tudo mais. A ideia é justamente essa, pegar o que está fora ali do core e reaproveitar, né? Eu e o Arthur já tivemos várias ideias de produtos para a PP Exchange, inclusive nossa listinha de ideias tem alguns aqui, Tem, mas tem todo um processo que vai daí até com o que o Biá está falando, né? Por que tem poucas empresas brasileiras lá? Porque tem todo um processo por trás disso. Abrir, solicitar o ISV, pensar no plano de negócio, pagar, ter uma grana reserva para poder pagar é, os $2.500 da review. orçamento, É, enfim, tempo, não é um processo que é tempo, que é o nosso bem mais escasso hoje. Então é um processo um pouco mais complicadinho, né? sim, show de bola. Ele já Boa, encontra Will. pacotes free, né? Então, Uhum. com certeza tem, cara. Eu acho que acaba que eu já parei para pesquisar algumas vezes. Eu confesso, assim, pesquisei, sei lá, umas 3 vezes. Para o que eu queria, talvez eu estivesse pesquisando muito específico, então não achei. Mas nessas buscas, com certeza achei coisas que eram bem legais, assim. Até coisas que a empresa nem precisava na época. E aí instalei e tá super rodando, os caras gostaram, então tem coisa para agregar, mesmo que não seja o foco da empresa. É isso. O Guerra falou que ele teve a ideia de colocar o produto dele no mercado, um produto dele que é do mercado de entretenimento, Uhum. mas não teve coragem e depois acabou esbarrando na dificuldade que a gente citou. Cara. Acho que Fato. pra gente estar no Brasil, o dólar e a questão em inglês e tudo mais é sempre puxada, né? Mas estamos aí. Mas é isso, pessoal. Com isso a gente encerra aí o tópico. E, de novo, parabéns para a App dos seus 3 anos aí, Aí, junto com os demais mascotes. mascotes. Abraço a todos. A gente se vê amanhã, aqui, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.